Olá! O crime ambiental no Brasil compensa? Sejam muito bem-vindos ao Dom Político, um programa realizado pela Escola Superior Dom Helder Câmara, que busca comunicar com o pensamento acadêmico e a comunidade, a sociedade em geral. O nosso convidado de hoje é o Dr. Helder Magno da Silva, procurador da República, membro da força-tarefa que cuida do acidente da Samarco em Mariana e também procurador dos direitos do cidadão em Minas Gerais. Desde já agradeço a presença. Você também pode participar das sugestões, fazer críticas, complementar as nossas abordagens e se inscrever no nosso canal para receber automaticamente as nossas atualizações. Doutor Helder, seja bem-vindo, Dom Helder. Obrigado. A primeira pergunta que a gente poderia fazer é sobre a situação, né? Você poderia fazer um resumo do que aconteceu naquele fatídico novembro de 2015 aos dias de hoje. Quais as principais medidas e o efeito prático para a população que foi atingida? Primeiro, Abraão, o primeiro ponto que eu gostaria de observar é que não foi acidente. O Ministério Público Federal entende que ocorreram crimes, condutas criminosas que levaram à causação desse rompimento, e digo isso porque o Ministério Público Federal propôs uma alentada denúncia contra as empresas e contra pessoas físicas, administradores das empresas, diversas pessoas. Há uma ação criminal, uma ação penal em curso na Vara Federal de Ponte Nova, que está sendo conduzida pelo meu colega Gustavo Oliveira, atuante lá também integrante da Força Tarefa, atuante lá em Viçosa, e que eu creio pode te trazer maiores informações sobre... Inclusive quanto às pessoas jurídicas, porque essa lei é interessante, né, que ela tem no artigo 3º dela, a Lei 9.605, não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica ser penalizada criminalmente. E as pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, são denunciadas, e é um processo, há pessoas físicas, nesse caso só pessoas físicas, denunciadas pelo crime de homicídio doloso, dolo eventual, que é uma situação que leva à competência do Tribunal do Júri. Então a gente ainda está na fase do juízo de instrução, a gente ainda chama de juiz sumariante, e ao final o juiz vai deliberar se vai submeter a questão realmente ao júri popular. Mas em princípio é o que espera o Ministério Público Federal, que seja submetido ao júri popular. E essa ação está em Ponte Nova? Corre na Vara Federal de Ponte Nova. Para além dessa ação na Vara Federal de Ponte Nova, do ponto de vista de atuação de Ministério Público e juízo, a gente teve um primeiro período, logo após o rompimento, nós tivemos vários entes, vários órgãos atuando no caso. Houve um momento de talvez todo mundo sentindo que tinha que fazer alguma coisa. A gente teve os órgãos, seja administrativo, seja de Ministério cumulativo, Público, né? Seja de Defensoria Pública. Numa situação que, por exemplo, questões ambientais, a gente tem aquela questão da legitimação concorrente, a legitimação que o Ministério Público é legitimado para propositor de uma ação civil pública e na defesa do meio ambiente, que é o direito coletivo, mas a gente tem outros colegitimados, os próprios entes federativos ou as suas autarquias também são legitimados para propositor de ações. Então nós tivemos atuação de mais variados entes, Ministério Público de Minas Gerais, em Ponte Nova, Ministério Público de Minas Gerais em Mariana, Ministério Público Federal. A própria ideia do meio ambiente é um direito difuso, né? bem de uso comum e indisponível. Né? Então, ele conclama a atuação concomitante dos mais diversos órgãos. Isso seguiu até que o STJ decidiu, na competência que é do STJ, dessa saneada na coisa, definir o conflito de competências entre juízes de jurisdições diferentes. O STJ entendeu que a competência era da Justiça Federal para processar as ações referentes às questões coletivas, às questões de âmbito regional, de âmbito nacional, porque envolve mais de um Estado. E
acabou decidindo que, firmando a competência na 12ª Vara de Belo Horizonte, da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte. Na Álvares Cabral ali. Deixando uma ressalva para a possibilidade de ações de interesse eminentemente local correrem nas varas locais. Então existe a possibilidade, é claro, existe a ação coletiva, ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, ela é uma ação que tem um pedido de, por exemplo, em relação aos danos individuais sofridos pelos atingidos, a ação, os danos materiais e morais. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público tem pedidos nesse sentido. É como se fosse um juízo universal. Né? Você acabou de dizer que em Ponte Nova você tem a questão criminal, a questão civil está na 12ª Vara em Belo Horizonte, mas não é um juízo universal. Isso. Ou seja, se for alguma questão local, você pode ser distribuído em qualquer... As questões locais podem ser, e as questões individuais também. O cidadão pode optar por propor a ação dele, entender assim, eu não vou esperar essa ação coletiva se resolver, ele pode optar por ter o seu processo na busca do seu dano individual. E com essa, estou dizendo isso porque algumas questões relativas à Mariana está preservada uma atuação de uma vara civil de Mariana e uma atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais que vem conduzindo... É a questão local. Né? Exatamente. A questão local. Através do Dr. Guilherme Neguin, algumas questões de âmbito local. Mas, de um modo geral, as questões gerais, as questões coletivas, as principais questões, todas elas estão sendo tratadas perante o juízo da 12ª Vara. Lá na 12ª Vara há uma ação, por exemplo, proposta pela União, que gerou um acordo do qual fez parte a União, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Espírito Santo e diversas autarquias de cada qual deles. IBAMA, agora eu não vou saber te enumerar todos os órgãos que participaram, Chico Mendes, e que participaram desse acordo, FUNAI, IFAM, os mais diversos órgãos que aquele que foi barrado no STJ? Exatamente. Em Brasília? Esse acordo chamado TETAC, ou o que eu prefiro chamar de acordão, é um acordo que foi firmado entre as empresas e a União e que, para além de padecer da crítica de não ter contado, de não ter promovido uma escuta ativa dos atingidos na sua elaboração, atabalhoado, muito corrido, né? É um acordo que, assim, ele traz os termos todos, suaviza muito a responsabilidade das empresas. É um acordo feito com as empresas responsáveis pela Samarco, Vale, BHP e Samarco, mas ele acaba, por exemplo, tratando o rompimento o tempo todo como evento, usando de terminologia... A ideia de acidente que a gente falou no início. Porque, na verdade, quando a gente trata a sua pergunta inicial, se o crime ambiental compensa, a gente precisa perceber exatamente isso. A própria linguagem utilizada, muitas das vezes... É ideologizada, ela mostra uma ideologia então, você chamar de evento. Os atingidos ficam muito indignados ao verem, por exemplo, órgãos do Estado não tratar esse rompimento como desastre ambiental, como desastre tecnológico. A academia critica isso, mas quando se tem, a partir dos órgãos públicos, uma suavização, dá-se a impressão de que se está do lado das empresas. E que o crime deles compensa. Exatamente. Uma coisa importante, você já falou da questão penal, lá que está correndo essa ação em Ponte Nova, a ação civil coletiva que está na 12ª Vara em Belo Horizonte. Agora, a gente sabe que por um fato você pode responder em 3 esferas distintas, penal, civil e administrativo. Eu sei que não é a sua seara, mas a gente sabe que no âmbito administrativo foram aplicadas multas de mais de 500 milhões, praticamente 62 multas entre o IBAMA e as secretarias de Estado. E nesses mais de 2 anos, o maior evento, né? O maior desastre ambiental da história do país, você arrecadou apenas 6 milhões de reais, ou seja, um pouco mais de 1% desse valor. Aqui em você, eu sei que não é, você fica à vontade, mas pode também responder como cidadão, né? Por que esse gargalho? Nesse sentido de que aí você você consolida a imagem de que o crime ambiental compensa. A gente precisa ver a questão sob 2 perspectivas. Uma primeira
é que mesmo a esfera administrativa, assim como a esfera judicial, você tem que admitir a possibilidade de defesa. Contraditório, ampla defesa, uma autuação sempre você vai ter o contraditório administrativo e a aplicação de uma multa ambiental envolve o processo, você tem a autuação e após a atuação há a possibilidade de defesa. Então, a gente tem isso como um gargalo. Mas, por outro lado, o que é de se questionar é a capacidade dos órgãos ambientais de dar resposta. A gente tem dificuldade nos órgãos ambientais, de modo geral, com a falta de efetiva, a falta de uma ouvida adequada dos órgãos técnicos, muitas vezes decisões políticas. Eu falo isso porque eu venho e acompanho um outro caso, que é o caso da Anglo-América em Conceição do Mato Dentro. Sim, sim. E eu sinto muito que os órgãos ambientais concedem licenças e muitas das vezes sem fazer uma ouvida adequada no procedenciamento de questões técnicas. Se permite muitas vezes um licenciamento com um número de condicionantes exagerado. É o que você está dizendo, na verdade, é o seguinte, pelo menos ver se eu entendi. Você tem um órgão ambiental, por exemplo, no caso aí a FEAM, vamos dar um exemplo, né, que é estadual, ela tem a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Você coloca um tanto de condicionante, mas ela mesma não tem pernas para ir lá e resolver. Por exemplo, a questão do acidente de Mariana é um pouco isso, que não mas o próprio poder público não tem pernas para ir lá e fiscalizar, olha, como é que aquela condicionante está sendo cumprida? A gente tem um número de barragens em Minas Gerais considerável, que passa de 200. Exemplo, a questão da CSN agora em Congonhas, né, que é um... Exatamente, a gente tem as barragens do poder público, que a gente tem exatamente o licenciamento ambiental existe ou deve existir como um processo prévio exatamente para o empreendedor demonstrar toda a responsabilidade dele, mostrar que está usando as melhores técnicas, as técnicas mais modernas, mas o que a gente vê e causa estranheza, porque assim, se eu construo um mineroduto e usando as melhores técnicas, é estranho que esse mineroduto em pouco tempo de uso já se rompa do nada. Alguma coisa, talvez algum cálculo de engenharia aí, talvez tenha sido equivocado, algum material talvez tenha sido utilizado de forma adequada, ou talvez até de qualidade inadequada, porque são questões estranhas. Você tem, do direito ambiental, vigora o princípio da precaução. O licenciamento... Indúvio para o meio ambiente, né? Exatamente, porque assim, se a atividade não pode ser de todo impedida, se muitas atividades são necessárias para o desenvolvimento, mas você precisa de criar mecanismos para que a atividade seja exercida com diminuição do risco e que não haja risco para as pessoas. Então, lá atrás, no caso da barragem de Fundão, das barragens, dessa barragem da Samarco, é interessante se verificar se para além das estruturas, que era uma barragem, me parece que eu sempre troco a jusante ou a montante, agora não sei se você pode me ajudar nisso, lembrando, mas era uma barragem no modelo mais antigo que era feito e que poderia sim trazer esses riscos, e as pessoas, Bento Rodrigues estava ali, logo abaixo, você não tinha, ninguém exigia antes, ou se exigia, não fiscalizava. Mas quando a gente vai hoje, depois do rompimento, você chega lá e encontra as sirenes. O que adianta as sirenes colocadas depois da lama passada? Então é claro que a gente tem hoje as barragens de Germana e Santarém, que é preciso ter o cuidado em relação a elas, mas, veja bem, para o cidadão, para o atingido, e a minha atuação dentro da Força Tarefa é mais voltada ao eixo socioeconômico. Essa que é a nossa pergunta. Nossa próxima pergunta é nesse sentido. Como que os ribeirinhos atingidos, a gente tem caso de depressão das pessoas, o próprio consórcio Renova, né, que, segundo alguns, tem deixado muito a desejar. A sua atuação como Ministério Público Federal nesse âmbito, qual que é a percepção geral do ponto de vista dos afetados? O que eles te passam? Abraão,
Os atingidos, de um modo geral, assim, os momentos, os encontros que eu pude ter com os atingidos, exatamente, e a partir desses encontros, a avaliação que eu tenho é de que o modelo criado para atendimento aos atingidos pelo rompimento do barragem de Fundão, ele não tem atingido os seus objetivos. No dia 2 de fevereiro desse ano, nós tivemos uma Assembleia Geral dos Atingidos em Barra Longa, que contou com a presença de representantes, empregados da Fundação Renova, na qual eles mostraram uma série de questões. Por exemplo, mostraram que o sítio eletrônico da Renova, o que está lá no sítio eletrônico, informações sobre medidas que estão sendo tomadas, não corresponde com a realidade. Então, só lembrando, Renova é um consórcio que foi criado pela Samarco, ou seja, pela HP e a VAG, que são as acionistas da Samarco, para recompor a indenização aos atingidos. Não é isso? Na verdade, eles criaram uma fundação privada. Fundação Renova, Uma fundação privada. A Fundação Renova, eles nesse modelo de fundação, eles aportam os recursos e ela vai executar os programas previstos no TETAC, no termo de transação e acordo firmado entre os entes federativos, União, Estado do Espírito Santo, Estado de Minas Gerais e as suas autarquias, e as empresas. E os programas que a Renova realiza, ou para atingidos, são programas que são criados pela própria Renova, não são programas que surgem da base dos atingidos. É a Renova que idealiza. E aí, por exemplo, a Renova tem um programa chamado Programa de Indenização Mediada. É estranho porque o próprio nome do programa é esquisito. É um programa de indenização mediada, eles tratam como se fosse uma mediação, só que, na verdade, é um acordo em que o atingido faz, mas ou pode aceitar fazer com a Renova sobre os danos que seriam devidos ao atingido, à sua família, sobre as indenizações que seriam devidas por danos, mas o atingido mesmo, na verdade, são acordos que têm características típicas de contrato de adesão que, na legislação consumerista, não poderiam ser feitos dessa forma, mas que eles criam porque você fala do pressuposto que o ribeirinho está no mesmo patamar da empresa. A empresa chega lá e fala, tanto, o cara está passando fome, e vai fazer, não, Exatamente. Então, quer dizer, é discussível até a nulidade, né? Enfim, os vícios da vontade. Exatamente. Eu tenho advertido, inclusive, os empregados da Renova que participam desse processo, sobre a possibilidade até de incursão no crime de estelionato, na modalidade de induzimento de um vulnerável a celebrar um acordo, um contrato, sem que ele tenha base mínima de informação, de conhecimento. Né? Nós, no Ministério Público Federal, a gente tem trabalhado para que as empresas, como causadoras dos danos, que elas viabilizem aos atingidos assessorias técnicas, uma forma de viabilizar o direito à informação adequada, para que ele possa ser colocado no mínimo, né? Porque ele está embaixo, patamar. Num patamar próximo, para que ele possa se sentir alguém, tem uma fonte, porque assim, o Ministério Público Federal, eu estou aqui em Belo Horizonte, tenho ido, a Defensoria Pública do Espírito Santo tem sido muito atuante, o Ministério Público Estadual de Minas Gerais também tem sido muito atuante, a Defensoria Pública da União, a gente tem diversos órgãos atuando, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, mas nem sempre, muitos advogados, muitos escritórios de advocacias, mas nem sempre todo atingido tem o acesso a essa informação, ou se você tem, por exemplo, a oportunidade de estar aqui conversando com você hoje, ela é muito positiva porque a gente produz informação, a gente procura produzir informação de qualidade também para que o atingido possa ter onde buscar, para que possa ter esse nivelamento. Porque hoje o que me preocupa hoje é que a Renova ela se coloca um pouco na posição de Santíssima Trindade. Ela vem para resgatar, né? Não, mas como Santíssima Trindade, como Deus, ela é Pai, ela é Filho e Espírito Santo. Ela que vê qual que é o seu dano, ela que quantifica tudo, ela te diz assim, ela te dá a resposta e você faz o acordo com ela. E assim, você vai e fala assim, olha, mas e se você não concordar?
Aí ela fala assim, recorre para se mim você mesmo. não recorda, ou para mim mesmo, ou para a justiça. É poder legislativo, executivo e judiciário. Ela legisla, ela fala quanto você vai ganhar, ela executa, ela decide, não, eu mesmo julgo para trazer para cá. E aí nós fizemos uma recomendação aos Ministérios Públicos, segregação de funções. aos Ministérios Públicos e às Defensorias Públicas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual de Minas Gerais, Estadual do Espírito Santo, MPT, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, Defensoria Pública de Minas Gerais, fizeram recomendação às empresas. Um dos pontos abordados é exatamente essa necessidade do direito à informação, da importância por exemplo, no PIN, a gente tinha constatado o PIN é o quê? O Programa de Indenização Mediada. No PIN, a pessoa chega para a proposta apresentada para ela, havia nessa audiência pública dessa Assembleia em Barra Longa, foi denunciado isso, e apresentados documentos, eu tive acesso a modelos desses de proposta do PIN, em que a pessoa, o atingido, o PIN, a proposta do PIN vinha com a cláusula de confidencialidade. Agora você pensa do ponto de vista jurídico. É nula de pleno. O cidadão que recebe a proposta, ele recebe a proposta assim, olha, essa proposta é só para você não pode mostrar para ninguém. Tipo assim, você não pode mostrar nem para o seu vizinho. Porque se mostrasse, tinha uma regra no regimento do PIN que dizia que ele poderia ser aplicado uma multa a ele. E é interessante, porque ainda tem uma outra regra que é típica... Ele é penalizado duas vezes, é penalizado com acidente, é penalizado pela empresa. Mas aí o grande problema é ser penalizado no sentido de não poder, de não poder buscar informação. E aí assim, no plano concreto, por exemplo, eu tenho a situação de um atingido lá de Barra Longa, que ele perdeu várias coisas, e, por exemplo, dentro das coisas que ele perdeu do quintal dele, um pé de limão. No PIN, a indenização dele por esse pé de limão era um valor de R$1 e pouco, menos do que um quilo de limão na feira. Então, um pé de limão dando a Renova, que aí ela fala que, na verdade, ela está usando uma matriz de danos, mas é preciso ver essa matriz de danos, como que ela foi elaborada, e se ela foi elaborada com participação dos atingidos. Só concluindo aqui esse raciocínio. Mas, para além dessa situação concreta, você tinha essa cláusula do PIN, além da cláusula de confidencialidade, tinha uma outra regra, que é estranhíssima, que a pessoa não poderia usar aquela proposta do PIN para uma eventual ação judicial. E no processo civil, o que a gente tem hoje? Olha, se as empresas, através da Renova, me oferecem uma proposta de indenização no valor X, aquele valor já tem que ser pago, e eu vou discutir o que eu não concordo mais. Inclusive, vai ser abatido em eventual aumento, né? Até porque artigo 535, nenhuma lesão à ameaça de direito será subtraída do Poder Judiciário. Isso. Não, mas eu falo a questão seguinte, hoje no processo civil a gente tem a tutela antecipada, que é invertendo aquela lógica do tempo do processo correr apenas contra o autor e acabar correndo em favor do réu. A tutela antecipada hoje tem também a tutela de evidência. Ora, se ele me oferece um valor num programa chamado de indenização imediata, e aí eu não vou poder depois pedir uma liminar, aquilo já passa em controvérsia. Porque essa parte em controvérsia. Passa em controvérsia. Parte em controvérsia. Não tem mais o que discutir, vou aquele discutir mínimo, mais. Agora, já tem ali o reconhecimento. Mas só que é interessante, porque nesses acordos também, é muito interessante, os acordos do PIN, é interessante a gente ter, eu não trouxe aqui o modelo deles, mas eles têm cláusulas em que a Fundação Renova ou as empresas, que elas não implicam em reconhecimento de responsabilidade pelo rompimento. Só que é estranho isso. Como que você não reconhece a responsabilidade? Está fazendo uma doação? Porque então, se eu faço uma transação na expectativa de que eu estou recebendo a indenização por um dano que me foi causado por um evento, né? Vou chamar de evento dessa forma agora. E aí o responsável pelo evento não assume responsabilidade? Como assim? Então, eu estou fazendo um acordo com você, você está me doando um dinheiro. Porque assim, eu estou dizendo, estou recebendo isso aqui por um dano possível. São situações estranhas. E nesse termo, ele renuncia a qualquer outro direito? Ele assina expressamente está renunciando a qualquer outro direito? Esse é um ponto que foi abordado na recomendação dos Ministérios Públicos e das Defensorias, porque havia um termo de quitação geral e restrita. E a gente tem que ter a clareza que
desde o ponto de vista ambiental, a gente não sabe Uhum. ainda Uhum. a extensão dos danos Essa causados. pergunta que eu ia fazer. Então, a extensão ainda está sendo calculada, ainda está sendo discutida. Essa consultoria que está sendo contratada da FGV de São Paulo é exatamente para verificar. Então, é a ideia de que esse é o mínimo. Isso. Em fazendo isso, o quê? Depois descobre que ele vai poder propor essa ação. Quando ela faz que não pode mais, é realmente uma cláusula draconiana, passivo sim de anulação. Isso. Então, na verdade, isso tudo faz a gente pensar o seguinte: a Fundação Renova, ela quando a gente tem situações como essa, fica a impressão de que a Fundação Renova, ela não atua efetivamente para mitigar, para mediar. Na verdade, ela está muito danos, bem, mas na verdade ela acaba atuando apenas como um braço das empresas, acaba atuando numa lógica empresarial, porque assim, se não parece. É importante ter isso bem claro, é o que aparenta para quem enxerga de fora, exatamente como se ela estivesse agindo apenas preocupada em pagar menos. Eu sei que esse é um tema palpitante e, assim, no nosso formato aqui, realmente ele fica bem limitado. Para finalizar, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: diante de todo esse quadro, né, o que o senhor acha, assim, como, né, um operador aí, um jurista na área como um todo, para reduzir ou a gente mudar esse quadro geral de uma governança ambiental tão frouxa? Na verdade, a gente precisa de mecanismos de responsabilização, e eu acredito muito no controle social. Controle social desses mecanismos de governança, eles têm que funcionar. Aí eu preciso da participação, né? O princípio 10 lá da Declaração do Rio. Pois mas na verdade é uma participação efetiva. Que seja viabilizada. Sim. Então, se a gente não legitimadora do que eles pensam. Se a gente tem, e nada melhor do que para você ter legitimidade, que você tenha uma participação mais ampla possível dos atingidos, das pessoas afetadas, da sociedade civil, em quaisquer órgãos de deliberação sobre a matéria. Então, hoje, por exemplo, é claro que não dá para você ter, como o sistema de licenciamento de Minas Gerais, ambiental de Minas Gerais, você tem o Copan, mas é preciso a gente discutir a representatividade do Copan. Os conselhos os comitês de bacia. Comitê de bacia, os CODEMAS, os municípios. Não, mas os comitês de bacia têm um problema sério, porque o pequeno atingido, se o uso da água dele é insignificante, ele não tem uma participação no comitê de bacia igual ao da Vale, ao da empresa que tem que tem uma outorga, que precisa de uma outorga significante. Aquele fato de ele muitas vezes não ter que entrar um processo de outorga da mesma forma, tira dele também uma possibilidade de participação no sistema. Até porque é lá no comitê de bacia social, que eles vão dar o preço da utilização. Vão dar o preço da utilização, vão tomar uma série de medidas. Mas e aí você acaba fazendo como os usuários significantes acabam tendo um peso maior na formação do comitê de bacia e, evidentemente, essa aproximação que acontece ali, acaba gerando uma ausência e é o que acontece muitas vezes, que os interesses do pequeno produtor rural, do pequeno, que só tem o gado dele que se alimenta da água ali na beira do rio, e de repente o rio seca, o rio abaixa, o gado dele fica sem água porque ele não fez uma captação. Ficou refém daquela E qual seria essa governança, então, que seria melhor? Como a gente atuaria nessa governança para ela ficar mais rígida, mais forte, com essa participação? Um processo de escuta ativa dos atingidos. Porque, na verdade, eu, como membro do Ministério Público, eu sou Estado. Vocês estão pensando num termo de governança, civil, alguma coisa assim, não é isso? A gente tem discussão, um termo, um TAC governança a partir do TAP, dos acordos que as boas práticas, mas é preciso a gente, para a gente ter um TAC de governança que seja efetivo, a gente precisa de um processo adequado de escuta ativa dos atingidos. Não dá para a gente pensar que você vai ter uma solução. Essa é a minha visão, essa é a visão do Helder. Não estou dizendo que essa é a visão de todo o Ministério Público, de toda a Força-Tarefa. Estou te respondendo como a resposta minha. Óbvio que se a Força-Tarefa da qual faço parte entender de forma diferente,
eu serei voto vencido, Sim. eu saberei reconhecer isso. Mas é preciso que a gente, nesse processo, é preciso que a gente tenha um amadurecimento que não seja como foi lá atrás o TETAC, como uma construção de gabinete. E a própria questão da Fundação Renova, que é de o quê? Do empresário para o ribeirinho sem a participação deles. Porque toda e qualquer solução que a gente pensar, a gente tem que lembrar que o sistema jurídico brasileiro, a gente tem que pensar em resposta que a gente dá. E o Brasil vem de condenações, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso, por exemplo, da leniência do Brasil, da frouxidão do Brasil no combate ao trabalho escravo. Sim. O Brasil acabou tendo uma responsabilização na esfera internacional. Da mesma forma como o Brasil veio de ter ou tem uma responsabilização na esfera internacional no caso dos crimes da ditadura. Sim. E embora hoje a gente ainda não teve ainda, o STF ainda está, há uma embargo de declaração famosa ação do Ministério Público Federal da lei da anistia. Da lei de anistia, e o Brasil desse controle mesmo de convencionalidade, a gente precisa perceber que assim, o Brasil integra sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Pactos civilizatórios. Isso, pactos civilizatórios. Muito obrigado. Que não é só solução caseira. Que não dá. Mais uma vez agradeço ao Dr. Hélder e agradeço especialmente você, telespectador, que busca se inteirar. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, dá um badge. De toda forma, comunique para a gente entrar cada vez mais no foco. E agradeço também àqueles que mandaram sugestões e fiquem atentos até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.